E 4 minutos. A gente vai começar o Bandeirantes Acontece indo ao vivo para a capital federal. Só se fala nisso, entre outras coisas, né? Mas a reforma tributária, a votação e de que forma isso vai encaixar na rotina dos parlamentares para dar andamento nessa pauta sem fim. Márcio Rocha está acompanhando e nos atualiza aqui. Oi, Márcio, como vai? Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, agora faltam pequenos detalhes, vamos dizer assim, para a gente começar mesmo a votação da regulamentação, do texto da regulamentação da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados. A sessão começou por volta ali de 2h10, 2h15 mais ou menos, e aí os parlamentares ainda seguem naqueles famosos breves comunicados, inclusive o relator do texto, o deputado Reginaldo Lopes, está aqui no Salão Verde conversando ainda com os repórteres, né, tirando dúvidas, enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente deve ter essa votação ainda nesta terça-feira. Isso porque a gente lembra, ontem a gente teve teve a discussão desse assunto aqui no plenário da Câmara dos Deputados, mas a sessão era semipresencial, né? Os parlamentares podiam dar presença no aplicativo da Câmara dos Deputados, então estava cheia a sessão numericamente, mas como é que eu vou dizer assim, a presença física deles mesmos estava muito baixa. Aí a Arthur Lira decidiu suspender a votação para que ela seja feita aqui agora, neste momento, no plenário da Câmara dos Deputados. E aí ele já chegou aqui, já falou que vai votar, é o primeiro item da pauta. Também a gente deve ter outros projetos nessa tarde de terça-feira. E ali, por volta das 6 horas da tarde, a gente deve ter uma reunião para definir justamente os próximos passos, não somente da reforma tributária, assim, alguns detalhezinhos, mas também para definir qual vai ser a pauta da semana, incluindo aí a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e outros projetos que ainda estão na pauta, inclusive o corte de gastos que está na pauta aqui da Câmara dos Deputados. Nesse momento, como a gente está falando sobre a reforma tributária, a gente tem que lembrar o seguinte, que esse texto voltou para a Câmara porque quando ele foi aprovado e foi enviado para o Senado fez modificações no texto. E aí, por causa disso, precisou ser novamente analisado pela Câmara dos Deputados e o relator, o deputado Reginaldo Lopes, ele decidiu rejeitar algumas das mudanças feitas pelo Senado. Por exemplo, a retirada de bebidas açucaradas do imposto seletivo, esse texto foi rejeitado. Bebidas açucaradas como refrigerantes e chás prontos, por exemplo, voltam para o imposto seletivo. Outro texto que foi rejeitado foi o desconto de 60% nas alíquotas para serviços básicos de saneamento básico, também tinha sido modificado pelos senadores, voltou ao texto original que tinha sido aprovado na Câmara. E outro trecho também é o que trata de uma lista genérica de doenças para os medicamentos terem as mudanças, né, alíquota zero, alíquota diferenciada em relação a essas doenças. Era uma lista muito genérica, aí aprovada pelo Senado. A Câmara voltou uma lista mais detalhada de principalmente princípios ativos desses medicamentos para que sejam incididos, né, a alíquota de 60% de desconto ou até a alíquota zero de impostos. Mas a gente lembra também que, como foi modificado no texto, as armas e munições tinham sido retiradas do imposto do pecado. Essa modificação feita pelo Senado foi mantida e aí a gente deve ter um imposto mais brando para armas e munições. Lembrando também que o relator, o deputado Reginaldo Lopes, defendeu essas rejeições, vamos dizer assim, porque, segundo ele, se ele aceitasse essas mudanças, a alíquota do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, ultrapassaria os 28%, que é muito acima do que estava previsto no texto original da Câmara, que é a média, mais ou menos, de 25%, 26% do IVA, e aí passaria para 28%, 28,5%. Isso transformaria o Brasil num país que tem a maior alíquota de imposto no mundo. E, segundo ele, com essas mudanças que foram rejeitadas, a alíquota baixou um pouquinho, fica ali na média dos 25, 27% do IVA. Lembrando também que, de acordo com o texto da reforma tributária, um período de transição vai ser realizado começando em 2026 até 2032, para que os 3 novos tributos criados, que é o IBS, o CBS e o Imposto Seletivo, substituam os atuais PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, já com a alíquota padrão que vai ser definida aqui nessa votação na Câmara dos Deputados. Aí, agora, nesse momento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já chegou aqui na Câmara dos Deputados, então é uma questão de tempo para essa votação
votar, e aí a gente deve ter exatamente isso. A votação da reforma tributária, tem outros projetos que tratam da transição energética no meio dos transportes, enfim, isso deve ser votado ainda hoje também, e a expectativa é que comece pelo menos a discussão do pacote de corte de gastos ainda hoje, para ser votado nos próximos dias. E amanhã deve ser votado a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a lei orçamentária anual. Se não conseguir votar amanhã, vota na quinta. Se não votar na quinta, a expectativa é que tenha uma sessão extra na sexta, e aí tudo se encerre nesse ano, todas as votações sejam encerradas neste ano aqui na Câmara dos Deputados, pessoal. Excelente. Nível de detalhamento que a gente precisava saber e acompanhar, e só quem está lá é que sabe essa rotina. Ô Márcio, muito obrigado, viu, pela tua participação. Bom trabalho aí. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. E diante de incertezas de como vai se dar essa votação, de que maneira isso evolui, de que maneira o corte de gastos entra na pauta e com que rapidez para ser votado e com que possível desidratação, como destacou o ministro Fernando Haddad, que não aproveitou a oportunidade ontem, ao falar da saída da casa do presidente e escancarar exatamente o que ele entende que está acontecendo, mas talvez não verbalize, o dólar chegou a bater em 6,20, o Banco Central gastou uma grana e agora o dólar recuou para 6,07. Esse é o cenário da terça-feira, penúltima terça-feira do ano, Zaidan. Ô Ronald, com relação à reforma tributária, basicamente o que se espera é um IVA de 26,5, muito alto, mas que poderia chegar a 28,5 por esse sistema de compensação que, na verdade, tem um único objetivo: garantir a manutenção e até a elevação da arrecadação. Essa que é a história. E aqui, um país que não entrega saneamento básico para quase metade da sua população, seja água tratada, seja rede de esgoto, e isso provoca, inclusive, problemas sérios de saúde, abarrotando o SUS. Então você não gasta aqui e gasta acolá. Ele retira o desconto de 60% da alíquota de serviços de saneamento, que havia sido incluída, esse item havia sido incluído pelos senadores. E também há outras mudanças aqui, nessa história de não, para que a gente consiga manter em 26,5, como se 26,5 fosse normal, não fosse elevadíssima essa alíquota. Então retira a água mineral do desconto de 60%, aí tem bolacha, biscoito, tá tudo bem. Retira serviços veterinários, terão desconto de 30% e não de 60%. Retiram atividades complementares de educação, por exemplo, cursos de idiomas, de serviços com desconto de 60%. Ora, basicamente é o seguinte, os caras devem achar que no mundo atual, o sujeito estudar um outro idioma, seja o inglês, o mandarim, o espanhol, algo que pode ampliar os seus horizontes no mercado de trabalho, por exemplo, que isso é supérfluo, é um gasto supérfluo. Então, que o inglês fique barato apenas para quem tem dinheiro, ou seja, para quem vai estudar inglês para ler Shakespeare no original. E foi tratado como supérfluo. E a retomada da lista da Câmara de medicamentos e procedimentos médicos com desconto. Sobrou também para a SAF no futebol, elevação de 5% para 8,5% a alíquota das sociedades anônimas do futebol. Então, basicamente, a ideia é não perder e, se possível, elevar a arrecadação. Fizeram esse sistema de compensação, se tira aqui, tem de subir a colar para garantir um IVA de 26,5%, porque senão, se tirar mais, o IVA vai para 28,5% para compensar os itens que estarão ou isentos ou com algum tipo de desconto, podendo chegar até 60%. É uma reforma ruim, que levará a um sistema que substitui um sistema péssimo, ridículo, injusto, continuará sendo injusto, mas haverá alguns ganhos, principalmente
naquilo que se considera o custo para pagar imposto, porque não é só o imposto em si. E, claro, fica sempre a expectativa do cidadão que a mudança no sistema melhore também os serviços públicos, começando pelo saneamento, porque as pessoas pagam imposto para que o Estado devolva em serviços públicos com alguma qualidade. No Brasil, o imposto é muito mais alto do que a qualidade do serviço público.